Muito bom dia, 6 horas e 57 minutos. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa e falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denia Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Você pode participar conosco mandando a sua mensagem para cá. O WhatsApp é o 41 985045092. Tem o facebook.com/RIC+PR. Você entra no seu Face e pode digitar também na barra de buscas RIC+PR. Tem as câmeras aqui do estúdio e você pode nos ver e ouvir. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Vamos aos destaques de hoje, 28 de agosto de 2017. RIC Mais Notícias. Supremo Tribunal Federal começa a ouvir políticos paranaenses réus da Lava Jato. Na lista de interrogatórios de hoje está a senadora paranaense Gleisi Hoffmann e o deputado federal Nelson Meurer. Juiz Sérgio Moro nega que amigo pessoal tenha trabalhado para facilitar acordo de delação premiada em troca de dinheiro. Carlos Zucoloto Júnior é acusado de pedir dinheiro em troca de conseguir abrandamento de pena para ex-advogado da Odebrecht. Deputados estaduais começam a votar hoje pacote de ajuste fiscal que mexe nas gratificações de servidores públicos e suspende concursos na Polícia Militar pelos próximos 3 anos. O Sindicato dos Médicos rebate acusações da Prefeitura de Curitiba e afirma que fundação que administra serviço na cidade é inexperiente. Greve da categoria na capital completou 30 dias ontem. Atlético perde para o Flamengo por 2-0 e se afasta da zona do G6. Já o Curitiba enfrenta hoje o Vitória no Couto Pereira. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo. Céu nublado em Curitiba nesse momento. Como será a segunda-feira dos paranaenses, Fran? Você já ouviu aquela máxima de que neblina baixa, sol que racha, Denian? Opa, vai vir um solzão hoje ou não? Pelo jeito sim, pelo menos essa é a previsão do CIMEPAR. A previsão é de sol, tempo estável e temperaturas elevadas em todo o Paraná durante toda a semana. Neste momento, temos 12 graus de temperatura, a máxima pode chegar à casa dos 27 ou até mais, viu? Previsão de tempo seco. Lá em Ponta Grossa, o dia começa com 13 graus também, com termômetros elevados, chegando aos 28 graus ao longo do dia. Cascavel está mais quente, agora 17 graus, máxima de 30, e Foz do Iguaçu tem 17 neste momento. A máxima pode chegar aos 31 graus. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O Aeroporto Internacional Afonso Pena está operando por instrumentos neste momento. Já o aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, está fechado. Portanto, você que vai ao Rio Grande do Sul, atenção com o seu voo, porque o aeroporto por lá está fechado. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7 horas e 1 minuto. A presidente nacional do PT, a senadora aqui do Paraná, Gleisi Hoffmann, será a primeira política ouvida pelo Supremo Tribunal Federal desde o início da Operação Lava Jato. Marcos Souza. Na verdade, ela é uma das primeiras, viu, Denian? Ela vai inaugurar a fila junto com Nelson Meurer, que também será ouvido hoje. A Gleisi vai ser interrogada em Brasília junto com o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, que também será interrogado. Gleisi tem o direito de permanecer em silêncio, mas é obrigada a comparecer pessoalmente. Ela é acusada de receber R$1 milhão para a campanha ao Senado em 2010. O casal vai ser ouvido pelo juiz auxiliar de Edson Fachin, Paulo Marcos Farias, que era muito próximo do ex-ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo no começo deste ano. O caso ainda pode ser levado a julgamento este ano. Essa é a vontade do Fachin, inclusive, que já declarou isso publicamente. Só para relembrar o ouvinte, a Gleisi é acusada de receber R$1 milhão para a campanha dela do ano passado. Esse dinheiro teria sido dividido em 4 parcelas de R$250 mil cada, e quem operou tudo isso foram as empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef. Foi pagamento em dinheiro vivo, né, Marcos? Vivo, uma linha entregue em um shopping aqui na região do Alda 15, Curitiba. A expectativa é a seguinte: Gleisi Hoffmann falará ou ficará em silêncio? Tudo indica que falará. Vai negar o recebimento, vai dizer que não tem nada com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é menos para o depoimento da Gleisi, da senadora Gleisi Hoffmann, e muito mais para a lerdeza, a tartaruguice do Supremo Tribunal Federal.
Nós estamos em 28 de agosto de 2017. Vou fazer uma maldade com o Mark. Mark, tu lembra de cabeça? Quantos réus o juiz Sérgio Moro já julgou e condenou, por exemplo? De cabeça não, mas eu tenho certeza absoluta que já foram mais de 100 condenados. 100 condenados por um juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Julga com a agilidade que se espera do Poder Judiciário. O que toda a sociedade quer, independentemente do crime, é efetividade da justiça. Peguei o dado aqui, posso dar? Diga lá. São 157 condenações até o momento, que somam mais ou menos 1.500 anos de pena. 157 condenados, fora as pessoas que foram absolvidas pelo juiz federal Sérgio Moro. Nós temos mais de 150 pessoas julgadas pelo juiz que fica aqui no bairro do AU e 0 pelo Supremo Tribunal Federal. Tem alguma coisa errada e a gente sabe onde está o problema. Foro privilegiado? É o foro. O foro privilegiado é um dos problemas. A gente pode entrar na questão da discussão material. Mas não é isso o que eu acho pior. Porque a pessoa pode ter o foro por prerrogativa de função e ser julgada rapidamente. O problema é a vontade do Supremo em dar efetividade à Lava Jato. A vontade do Supremo ao dar efetividade à Lava Jato, vai ter que condenar os amiguinhos. Essa que é a questão. Porque quando cair o processo valendo no Supremo Tribunal Federal, tem que julgar. E ao contrário desse discurso infantilizado que o PT vende, de que não há provas contra ninguém, as provas são sobradas, enormes, gigantes. São colaborações premiadas, provas materiais, documentos, mensagens de e-mail, WhatsApp, por aí afora. Aí tem uma hora que tem que julgar, e quando julgar vai condenar. E aí demora. Veja, 28 de agosto de 2017. Gleice e Nelson Meurer, enfim, serão ouvidos no processo da Lava Jato. O Nelson Meurer, como diria o falecido e saudoso Leonel Brizola, se vendeu por um prato de lentilhas. 7:05. Agora a notícia do fim de semana que dominou aí a informação política foi uma reportagem da jornalista Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo. Vou fazer o seguinte, vou pedir para a Fran nos resumir essa notícia, o que traz a reportagem da Mônica Bergamo, e depois eu vou comentar sobre a notícia e sobre a Mônica Bergamo. Sobre a informação da Mônica e sobre a autora da notícia, a Mônica. Vai, Fran. Notícia que movimentou bastante o final de semana aí, viu, Denian? O juiz Sérgio Moro negou que o advogado Carlos Zuccolotto Júnior, amigo pessoal dele, tem intermediado conversas para facilitar um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. As acusações foram publicadas no jornal Folha de São Paulo neste final de semana e partiram do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. De acordo com ele, o amigo de Moro pediu dinheiro em troca de abrandamento de pena e diminuição da multa no acordo de delação premiada. Em troca, Duran, que foi padrinho de casamento de Sérgio Moro, receberia dinheiro oriundo de Caixa 2. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a negociação entre os dois está registrada e consta no livro que Duran está escrevendo e deve ser publicado em outubro. O jornal teve acesso ao manuscrito que teria sido divulgado por engano na internet. Moro nega todas as acusações e afirma que nenhum dos membros do Ministério Público Federal confirmou qualquer contato sobre o assunto. O magistrado lamentou o fato, assumiu que é amigo pessoal de Zuccolotto e afirmou que a reportagem da Folha de São Paulo foi irresponsável ao tentar denegrir a imagem dele. Rodrigo Tacla Duran, vamos lembrar, é acusado de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Ele tentou acordo de delação premiada, mas sem sucesso. O ex-advogado da Odebrecht teve a prisão decretada por Moro e chegou a ser detido na Espanha, mas acabou libertado. O Brasil pediu a extradição dele, Denian, mas a Espanha negou, porque Duran tem dupla cidadania. O alvo das acusações, o Zuccolotto, que é amigo de Moro, foi até padrinho de casamento dele,
também negou que tenha facilitado acordos com Duran. A tal da acusação, a denúncia, é completamente boba. É uma bobeira, é algo que tenta enroscar o juiz Sérgio Moro em algo que ele não tem nenhuma responsabilidade. Mas não é assim, tangenciar alguma responsabilidade que se houve, foi minoritária. Não. O juiz Sérgio Moro passa longe do que se fala aqui. Longe. Não tem nada a ver com o juiz Sérgio Moro. E aí a Folha de São Paulo faz algo que não é jornalismo. Não é. Esse Tacla Duran, ele tentou desesperadamente fazer um acordo de delação premiada e não deu. Porque ou não tinha provas a demonstrar o que dizia, ou o que dizia não era consistente, ou o que informava também não era verdade. Aí esse Tacla Duran tocou para a Espanha, porque como ele tem dupla cidadania, ficou escondido no país vizinho. Na aí, nota, veja, inclusive, o Moro chama ele de foragido da justiça. mas da justiça brasileira ele é foragido mesmo. País vizinho, país europeu. Aí o Tacla Duran, olha a desculpa esfarrapada que foi passada pela jornalista Mônica Bergamo. De que a Folha teve acesso a um manuscrito publicado por engano na internet. E que esse manuscrito já foi retirado agora da rede mundial de computadores. Quem tem mais do que 3 neurônios sabe que não fecha. Aí se tenta implicar o juiz federal Sérgio Moro a partir dessa amizade com um advogado que nem criminalista é. O Zucoloto atua na área do direito do trabalho. Trabalhista. Ele não tem nada a ver. Mas, como no circo da política brasileira o que vale é uma manchete, ninguém vence a terceira linha de uma reportagem publicada, ainda mais em jornal impresso, interessa pegar a manchete e fazer uma zoeira. O Cacai, aquele advogado criminalista, chegou a dizer ontem de que o juiz Sérgio Moro poderia ser alvo de uma prisão preventiva. Aí você tira bem o nível dessa gente. Não é possível. Quer ver? Mark, conta quem é a Mônica Bergamo um pouquinho. A Mônica, sabe quando eu ouvi essa notícia a primeira vez? Meu celular tocou bem cedo, você imagina com a repercussão disso, o pessoal querendo saber as coisas, o pessoal aqui da TV, da rádio. Eu já tinha certeza que era dela. A Mônica é uma crítica contumaz à Lava Jato, usa a coluna dela no jornal Folha de São Paulo, em rádios que ela atua, para falar mal da Lava Jato. Ela é amiga pessoal dos advogados que fazem a defesa de grande parte do Partido dos Trabalhadores. Essa é a Mônica Bergamo, uma jornalista que posa de imparcial, mas de imparcial não tem nada, ela tem lado. O lado dela é contra a Lava Jato e não surpreende nada essa afirmação que ela trouxe aí, mentirosa, sobre essa questão. Denier, não é só sobre o Sérgio Moro. Veja, envolve a força-tarefa toda, porque o acordo de delação não é o juiz que fecha sozinho, quem negocia são os procuradores. Você acha que nessa altura do campeonato, com mais de 150 condenações, com Lula sendo investigado, com metade do PT presa, com Aécio Neves sendo investigado, com metade do PSDB na lista da Lava Jato, eles iam negociar um acordo de delação, os procuradores, os 12 procuradores, tem que passar por todo mundo. Mas é claro que, é isso que eu estou dizendo, a notícia, ela não tem qualquer vínculo com a realidade. É uma barbaridade. Agora, muito me surpreende a Folha de São Paulo, que é o maior jornal impresso do Brasil, se prestar a esse tipo de papel. Que a Mônica Bergamo atua contra os interesses do país, tentando pichar a Lava Jato, isso não é segredo. É só dar um Google aí e puxa José Dirceu e Mônica Bergamo. Para não dizer assim, é o Denian e o Mark que estão pegando no pé da jornalista. Não, esquece o Denian e o Mark. Entra no Google e digita aí, Mônica Bergamo, José Dirceu. Eu não vou nem comentar. Você tira as suas conclusões. Você aí do outro lado do rádio, quando parar o teu carro, chegou para trabalhar, quando for dar o teu Google lá, lembrei do que o Denian me disse no rádio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai lá e pesquisa. A Mônica Bergamo, que posa de Vestal, hoje é uma jornalista que cumpre o papel não de defender o interesse do Estado brasileiro. Ela está do lado dos réus da Lava Jato. É um direito dela. Deixa eu sublinhar aqui, o direito dela.
livre expressão, liberdade de informação jornalística. A Mônica trabalha do jeito que ela quiser. Só que o que está errado na Mônica? A Mônica finge uma posição que ela não tem. Eu tenho lado aqui. Eu tô do lado da Lava Jato. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida. Eu não estou do lado dos réus da Lava Jato. Eu estou do lado da Justiça, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Eu tenho lado. A minha opinião, quando ela é emitida aqui, ela é emitida a favor da sociedade e não dos acusados. A Mônica Bergamo, ela poderia ter, no mínimo, a mesma honestidade e dizer que ela tem lado, que ela é do lado do PT, do lado do Zé Dirceu e do lado desse monte de réus da Lava Jato. Fica tudo claro. Daí a Folha de São Paulo não vem meter manchete querendo acusar um juiz por algo que nem tangencialmente passa perto dele. E a Folha de São Paulo foi tão irresponsável que citou o doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador da República, citou a esposa do juiz Sérgio Moro, pôs lá uma foto do Moro com o amigo dele, esse advogado, num show do Skank, no camarim do Skank. Olha, que papelão a que se prestou o jornal Folha de São Paulo. A notícia é ridícula. 7h14. Enquanto isso, o Lula faz um showzinho por aí. Diga lá, Fran. O ex-presidente Lula deve se complicar ainda mais, viu, Daniel? Porque de acordo com a capa da revista Isto É desta semana, os documentos de delação do lobista Jorge Luz apresentam provas de que ele estaria envolvido nos negócios criminosos da Brasil Trade, criada para fazer os desvios da Petrobras. Jorge e o filho dele, o Bruno Luz, foram presos em fevereiro deste ano na Operação Blackout e estão em estágio avançado de negociação para fechar delação premiada com o Ministério Público Federal. O ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o ex-deputado Cândido Vacareza também são citados pelos delatores. Lula é réu em 6 processos e condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão. Porém, mesmo com todas essas informações vindo à tona, Denian, todos esses processos que ele responde, em discurso feito lá em João Pessoa, na Paraíba, neste sábado, o ex-presidente Lula disse que nenhum canalha teve coragem de apontar nada errado na trajetória de vida dele. É isso aí, canalha nenhum. Os canalhas estão ao lado dele, batendo palminhas. Os canalhas são os que defendem Lula. Ele tem razão. A frase, ele nem quis dizer o que eu estou dizendo. Mas eu interpreto da maneira que a mente lulista permite. Vai. A visita faz parte daquela caravana que o Lula está fazendo pelo Nordeste para divulgar a pré-candidatura dele à presidência da República no ano que vem. O ex-presidente falou que vai deixar para falar sobre isso, sobre a Operação Lava Jato, frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Vamos lembrar que esse depoimento está marcado para o dia 13 de setembro aqui em Curitiba. E Lula disse que antes do governo dele, a Petrobras investia apenas 3 bilhões de reais ao ano e após a era PT no poder, o número cresceu para 30 bilhões de reais. Era assim, a Petrobras não existia antes do governo dele, o Brasil não existia. Quem descobriu o Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é a alma mais honesta entre todas as existentes dentro do território nacional. Somente um canalha é capaz de apontar o dedo para ele. Lula é o as da honestidade, da moralidade, é o maior administrador público de todos os tempos, é um homem incorruptível, não há nada contra o partido dele. Enfim, errados são todos. Certo é o Lula. É isso aí. Nem precisamos ouvir o Lula mais. Aliás, tá sendo um fracasso, né, Mark, a passagem do Lula pelo Nordeste. Sabe, né? Que tem imagens, Daniel, que ele chega em um aeroporto, lá em João Pessoa, inclusive, não há ninguém, não tem um pra bater palma pro Lula lá no aeroporto. Até estranhou, porque geralmente vai um petista ali desavisado, vai o pessoal da burocracia partidária. Tem imagem, procura na internet aí, Lula recebido no aeroporto no Nordeste. Tem lá ninguém, ele chega sozinho, fica até sem graça, ele fica procurando o pessoal pra dar um abraço, não tem ninguém. 7h17, vamos com os ouvintes. Olha só, muita gente participando aqui conosco sobre os assuntos trazidos ao longo do jornal. Ouvinte final telefone 0474 diz que admira que a Mônica Bergamo ainda trabalha na Folha de São Paulo, faz aqui críticas à jornalista pela falta de parcialidade dela. Também tem o Joel dizendo que se o Sérgio Moro aprendeu com os políticos a dizer que não sabe de nada.
Sendo irônica aqui o Joel. Não, mas o juiz Sérgio Moro não disse que não sabe de nada. Ele, inclusive, assumiu que é amigo mesmo. Não, o Joel é que tem que deixar de má fé, o ouvinte que tem lado, e parar de interpretar a notícia pelo que a notícia não disse. Ao contrário, o juiz Sérgio Moro, a primeira coisa da nota é dizer que conhece sim e é amigo do Zucolato. E que se frequentam, são amigos íntimos. Disse mais, de que o Zucolato não tem nada a ver com a operação da Lava Jato, que ele não atua na Lava Jato, nunca atuou. Ele é o contrário. Trabalhista. Ele não... Você tá vendo que eu tô dizendo o efeito que uma manchete faz? Você percebe o quão nefasta uma manchete de uma notícia mentirosa faz? Não é verdade a informação. E o juiz Sérgio Moro não disse que não sabe de nada. Não se trata de um fato verídico que aconteceu e o acusado diz, não, eu não sei de nada, como se fosse um bobocão. Não foi isso que disse o Moro? Gente, vamos ler a informação? Prestar atenção no que a gente trouxe aqui? Não dá. Não dá. O Michel participa conosco, diz assim, se o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento de um suspeito da Lava Jato, que tem demais o Moro conhecer um advogado que tem a parte na investigação? No caso, não tem, viu, Pois Michel? mas, Michel, o advogado não tem parte na investigação, não tem parte na Lava Jato, não tem. Essa que é a questão. Se está misturando alhos com bugalhos, e é de propósito. Porque como a gente não passa da manchete, o Brasil seguia por ondas de informação que não são aprofundadas. Brasil do Facebook, né? Só vê a manchete do Facebook. Só vê a manchete do Facebook e vai embora. Esse tipo de confusão acontece. Como também não é verdade que o sujeito tenha atuado na força-tarefa da Lava Jato, junto à força-tarefa. Não aconteceu. Tem mais, Mark? Tem mais. O Elcio Koleski, que é um grande fã das suas opiniões, viu, Daniel? Ele sempre elogia você muito. Obrigado. Tá dizendo assim que ele discorda de você hoje, que o Moro precisa ser investigado. Mas investigado pelo quê? Não, se tiver alguma coisa contra o juiz Sérgio Moro, eu serei o primeiro a pedir uma investigação rigorosa contra ele. O primeiro. Porque eu tenho um lado, e o meu lado não é o do juiz Sérgio Moro. O meu lado é da punição daqueles que cometem crime para pegar os que cometem crime. Eu não sou Moro... Perdão, eu não sou Moro Clube, fã-clube do Moro. Eu defendo a liberdade de investigação e que se puna aqueles que são acusados de cometerem crimes e cuja responsabilidade penal seja comprovada. Se houver qualquer coisa contra o juiz Moro, que ele seja investigado, só que não tem. Daí fica difícil, né? O que mais, Mário? O Bruno Kolovski, ele participa sobre outro assunto aqui. Ele pergunta, a possibilidade de condenação da senadora Gleisi Hoffmann ou o mimimi do PT vai prevalecer, Daniel? Bom, vocês querem a minha opinião? Sim. O Bruno Kolovski quer. Se fosse na primeira instância, em Curitiba, ou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, eu diria que o que é da Gleisi estaria guardado. Mas por se tratar do Supremo Tribunal Federal, eu aposto na absolvição da senadora do PT, Gleisi Hoffmann. É a minha opinião. O Sebastião participa aqui também perguntando sobre a nova procuradora. Será que ela vai abafar a Lava Jato? Não, mas tem vontade. Pronto. E para terminar essa rodada de participações aqui, vamos para a internet. Muita gente conosco pelo facebook.com/RicMaisPR, o Rômulo Silva, o Venâncio Labuti, o Vitor Sônia, a Yolanda Jonk, também o Jorge Tuleski, todo mundo conosco lá nos acompanhando por som e imagem no facebook.com. Muito bem, 7h22, tem intervalo e nós voltamos na sequência. Daniel, hoje você vai poder falar bastante. Não tem intervalo? A gente tá sem break, por isso, olha que delícia, Daniel. Fala. Então vamos falar da Kátia. Fala, Daniel. Vamos falar da Kátia. Vamos falar da vereadora Kátia Dietrich. Fala aí, Mark. Os vereadores que fazem parte da comissão processante que investiga a denúncia contra a vereadora Kátia Dietrich, do Solidariedade, aguardam a apresentação da defesa da parlamentar. Ela é acusada por 6 ex-funcionários de cobrar dinheiro para mantê-los no cargo. A vereadora foi notificada na última quarta-feira e tem até o dia 5 de setembro para apresentar os argumentos.
Depois desse prazo, os vereadores devem ouvir os denunciantes e, em seguida, enviar o parecer para a votação no plenário da Câmara. Kátia pode ser absolvida, suspensa por 90 dias ou cassada. Muito bem, a vereadora Kátia Dietrich, que tem contra si um processo que caminha rapidamente, como deve ser quando há denúncias dessa natureza. A vereadora Kátia dificilmente escapa de algum tipo de punição. É capaz que o caso do vereador Tiago Ferro libere o pescoço da Kátia. Porque o vereador do PSDB, Tiago Ferro, está na mesma. E não obstante, a Câmara Municipal, presidida pelo Serginho do Posto, que é do PSDB, o mesmo partido do Tiago Ferro, tenha iniciado a investigação contra o Tiago Ferro somente depois que a notícia foi trazida a público para Curitiba pelo microfone da Jovem Pan. Senão era só a Kátia. E o Tiago Ferro estava na gaveta. Não é, presidente? Presidente, a gente sabe, presidente. Daí precisou acender uma chama para a Câmara se mexer. Daí a Câmara iniciou a investigação, ouvindo os funcionários que continuam no gabinete do vereador Tiago Ferro. O que eles fizeram? Negaram, obviamente, a vontade de proteger o vereador Tiago Ferro de uma investigação rigorosa. Estou dizendo de proteger o pescoço, proteger o mandato, não é isso. É proteger o vereador de uma investigação. Só que o que se sabe é que o Ministério Público já tem muita coisa apurada. E o Ministério Público, quando tornar a informação de consumo de toda a sociedade, o Legislativo Municipal, para proteger o seu passarinho tucaninho, cairá em absoluto descrédito. Tráfico de influência. Uma parente do vereador é investigada junto com ele nesse esquema. Fiéis da igreja em que o Tiago Ferro é bispo. Ele é bispo. Bispo. E usou o nome de Deus para se eleger. O bispo Ferro, na investigação que está em curso, o Ministério Público já tem acesso aos nomes de diversos fiéis da igreja Sara Nossa Terra, que tem elementos a contar de como esse esquema atingiu, inclusive, servidores do gabinete do Ferro que eram ligados à própria igreja. Tem uma história de uma empregada doméstica que é paga com dinheiro que depois o Ministério Público vai investigar. Então é o seguinte, a Câmara de Vereadores, ao usar o volume 10 contra a Kátia Dietrich, aperta o mute contra o Tiago Ferro. E ao dar tratamento diferente, comete uma injustiça. Se for para absolver o vereador Tiago Ferro, que faça, e faça de cabeça erguida, que a sociedade curitibana vai entender. Não há provas? Poxa, não há provas. Sem provas não dá para condenar. E absolva-se o Ferro. Mas se investigue de verdade, vereador Serginho do Posto. O senhor está pagando um mico? Me ligou o assessor do Serginho do Posto aí, que é um bom jornalista, dizendo que o Serginho quer conversar comigo. Aí eu pensei, depois da conversa, acho que é uma boa a gente conversar com o Serginho. A gente, eu, a Fran, o Mark e os ouvintes da Jovem Pan. Não eu numa sala com o vereador Serginho do Posto. Essa conversa, eu e ele, eu não tenho nenhum interesse. Eu quero, o que o Serginho do Posto tem para me dizer dentro de uma sala, ele pode dizer no microfone da Jovem Pan. Para mim, formação em off, não, a gente tá fazendo isso, não tenho nenhum interesse. Tá aqui a cadeira, né, Denian? Tá aqui. Vazia. Se o vereador quiser usar aqui o microfone da Jovem Pan, o Oliveira pode me ligar a hora que ele quiser, que é dele o espaço, do vereador Serginho do Posto. Mas o que há hoje em curso na Câmara Municipal é 2 pesos e 2 medidas.
Na vereadora Cátia dos Animais, que é uma coitadinha, pau, tiro, porrada e bomba. E para o Tiago Ferro, o beijinho no ombro. É isso. No mais, é chover no molhado. 7h28. Fala, Fran. Vamos fazer o break, então, apareceu Daniel? o break. Então Sim. põe aí pra gente. Se a gente não põe o nosso patrocinador, depois a gente não tem como falar aqui, né? Não tem jeito nenhum. Vamos lá, a gente volta já. Rick Mais Notícias. Muito bem, ainda na questão da Câmara de Vereadores, o Legislativo vota hoje o projeto que permite a terceirização de serviços de educação e saúde. Fala aí, Mark. A proposta encaminhada pelo prefeito Rafael Greca autoriza que esses serviços sejam prestados por organizações sociais, as chamadas OSs. O projeto pretende derrubar uma restrição legal que proíbe essa ferramenta de gestão nos serviços da cidade. O líder do governo na Câmara, deputado Vereador. O vereador Pier Petruziello, defendeu a proposta. Curitiba não pode se tornar refém, mais uma vez, como grandes municípios brasileiros, de um único sistema de saúde. Ou seja, hoje nós temos a FEAES, que tem ótimos funcionários e fazem seu bom trabalho, mas também temos funcionários que não fazem um bom trabalho dentro da fundação. Temos também ótimos servidores públicos municipais na área da saúde, que fazem sim um brilhante trabalho, e outros que também não fazem um brilhante trabalho. Ora, nós temos que ampliar isso. Quem está na unidade de saúde, quem está numa UPA, não quer saber quem está tocando essa UPA, essa unidade de saúde. Ela quer que o sistema funcione. Mas não é isso que pensa a oposição na Câmara. A vereadora professora Josete, do PT, criticou a tramitação da proposta em regime de urgência e afirma que a prestação de serviço na saúde e na educação pode piorar com a terceirização. Onde essas entidades assumiram e houve uma precarização dos serviços. Por quê? Porque normalmente se contrata por tempo determinado, são contratos temporários, né, dos trabalhadores. Efetivamente, há um rebaixamento do salário desses trabalhadores e a OS, ela tem pouco controle do poder público, né, sobre a sua direção. Então, nós entendemos que saúde e educação, de forma alguma, podem ser administradas, geridas enfim, esse serviço ser ofertado pelas OS. As organizações sociais não têm fins lucrativos, mas são de iniciativa de entidades privadas. Em troca da administração de serviços públicos, as empresas recebem do governo isenções fiscais, por exemplo. Não tem problema algum em abrir para as chamadas OSs esse tipo de serviço. O que não dá é para a saúde pública viver o caos que vive atualmente. Quem depende de atendimento em posto de saúde é a população que não tem nada. Não tem plano, não tem dinheiro, não tem como ir num hospital privado e só tem aquilo ali. Agora, sabe o que eu pensava aqui na hora, Mark, em que eu ouvi a professora Josete? Como a coerência é algo que passa longe do PT quando o PT está no governo e quando ele está na oposição. Como há um discurso de uma maneira quando você é governo e outro quando você é oposição. A gente não vai esquecer, né, que foi a presidente Dilma Rousseff que abriu as portas do país para mais de 14 mil médicos cubanos, por medida provisória e não por lei, para vir clinicar aqui nos postos de saúde do Brasil, né? Aqueles que não têm médico. Qual era a desculpa? Não há condições de fazer concurso público para todo mundo, o Estado não aguenta e a saúde é urgente. Eu concordo com o PT. Eu fui favorável à vinda dos mais médicos. Tá vendo como a oposição é uma, o PT um na oposição e outro no governo? Ah, mas esse tipo de situação achata os salários dos médicos e dos outros profissionais de saúde. Pois é, um médico boliviano que veio para o Brasil ganha lá 10 mil e pouco. O cubano ganha 2 mil. Alguém viu o PT reclamar de que o governo cubano passa a mão em 8 mil reais dos 10 do médico cubano? Daí não, né? Porque daí é dos amiguinhos. Sabe por que ninguém mais acredita no PT? Porque o PT não tem credibilidade quando fala. Porque se comporta de um jeito quando está na gestão e outro quando vai para a oposição.
A vereadora professora Josete, que é uma obstinada, ela é uma boa vereadora. Nós podemos concordar ou discordar das opiniões da Josete, mas ela é uma vereadora do primeiro time. Ela não é uma topeira. Ao contrário, é uma vereadora capaz, inteligente, que conhece o regimento, sabe legislar, sabe fiscalizar. Mas ela se vê perdida dentro do mar de incoerências do Partido dos Trabalhadores. Engraçado que quando é para bater palmas aos cubanos que devolvem 80% dos salários para o regime de Castro em Cuba, tá tudo bem. Se for para instalar uma OS e dar atendimento de saúde efetivo à sociedade, daí não. Né? Adiante. 7h37. E o pacote do governo Beto Richa na Assembleia, Fran? Começa a ser votado hoje pelo governo, aliás, pelos deputados estaduais. As propostas foram enviadas em regime de urgência e visam uma economia anual de 100 milhões de reais. Entre as medidas mais polêmicas estão o congelamento de gratificações pagas a servidores e o fim de concursos públicos para a contratação de policiais, militares e bombeiros pelos próximos 3 anos. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, do PSDB, acredita que, apesar da apresentação de emendas, o projeto deve ser aprovado o quanto antes. É um projeto que teve também algumas dúvidas suscitadas dos próprios parlamentares. Me parece que haverá emendas, sim, pelo que conheço, e na sequência, nesta semana, nós teremos a tramitação final e o governo ganha com isso e faz parte de todo o ajuste fiscal já acontecido, e com isso o Estado do Paraná ficará numa situação ainda mais privilegiada em termos de futuro. Precisa fazer um ajuste? Claro que sim. Agora, esse ponto aí do pacote de congelar concurso público para a Polícia Militar por 3 anos, ou isso é bode na sala, que o governo do estado pôs lá para depois tirar e passar o resto do projeto, ou não me parece uma boa medida. Nós não podemos fechar as portas em um arroxo dessa ordem. Tirar penduricalho, discutir gratificações, tudo isso faz parte do jogo. O servidor público não é uma ilha no meio da sociedade. Mas você cortar um concurso público para a polícia militar no momento em que o Estado brasileiro é refém da criminalidade, o Estado que economize em outros pontos e, se precisar contratar PM, que contrate. Eu não gosto dessa medida. O governo do estado erra ao propor o congelamento por 3 anos de concursos públicos para a Polícia Militar. Não dá. É inaceitável esse ponto do ajuste fiscal. Os demais, eu concordo. Nesse não. Eu vou torcer aqui que seja o bode. Você vai lá e coloca o bode na sala. Junto com o bode você coloca o sofá, o puff, a TV, o rack, o quadro. Daí todo mundo olha pro quê? Pro bode. Tá lá. Bé! Aí, qual vai ser a coisa que você vai tirar de dentro da sala? O bode. Você tira o bode e aí passa o sofá, o puff, o quadro, o rack e a TV. Tudo. Passa tudo e você tira o bode. Vou torcer que esse jogo famosíssimo da política, de sempre você colocar alguma coisa que não tem nenhum cabimento, você retira esse e passa o resto. Que seja isso. Se for a sério a iniciativa do Palácio Iguaçu de congelar a realização de concurso público para a Polícia Militar, eu penso se tratar de um gravíssimo equívoco do governo. Tem que mudar. Não dá para aceitar esse tipo de matéria dentro do ajuste fiscal. 7h40. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, que é um presidente ativo, interessado, que representa de fato o pensamento da advocacia, me manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte: a OAB Paraná vai analisar a constitucionalidade da proibição de concurso público para policiais militares. Não tem cabimento. Parabéns ao presidente da OAB. A Ordem dos Advogados vai para cima, que é o que se espera da ordem.
em situações como essa. Onde já se viu congelar concurso público de PM? Também nas redes sociais, no fim de semana, eu vi uma notícia lá de que o Rio de Janeiro já registrou, do começo do ano até agora, a morte de 100 policiais militares. 100 PMs morreram no Rio. Então, a violência, a escalada da violência, ela é combatida, entre outras e tantas formas, com policiamento ostensivo. Não me parece, aliás, não me parece não, é um absurdo a medida do governo do Paraná. 7h41, intervalo, voltamos. Fique Mais Notícias. Fique Mais Notícias aqui na Jovem Pan, muito obrigado pela enorme audiência de todos os dias. 7h45, na sexta-feira, que eu não estava aqui, o Mark e a Fran trouxeram a informação lá da greve dos médicos, essa manifestação que não termina nunca. E a categoria não gostou do tratamento dado pela notícia aqui, nos comentários, enfim. Disseram que eles queriam falar. E nada mais justo do que dar voz aos médicos. Diga lá, Fran. Na verdade, a gente havia procurado eles, né, Denian, na quinta-feira para poder ouvir sempre os dois lados, que é a nossa premissa aqui principal, claro, né, no RIC Mais Notícias. Mas não conseguimos contato. Tentamos de várias maneiras, por meio da assessoria jurídica, ligando até para a recepcionista lá do sindicato para falar com a assessoria de imprensa. Eu falei isso aquele dia aqui. Será que o Sindicato dos Médicos não tem um jornalista? E tem. Mas dorme, acorda tarde. Não, então, ele trabalha, porque... Mas acorda tarde, não porque 7h50 da manhã ele estava mandando mensagem para nós, dizendo, vocês não me procuraram, mas sim, nós procuramos, só que não me... Como é que eu posso dizer? Colocaram barreiras no caminho até a assessoria de imprensa, uma coisa que eu não entendo, às vezes o jornalista tem que passar por isso. Vocês sabem bem, né? Nem todos os órgãos estão preparados para saber atender o jornalista. O Sindicato dos Médicos não está. Fácil, não é a primeira vez, é a segunda vez nesse jornal que eu faço o mesmo comentário. Não tem jornalista no Sindicato dos Médicos? E é a segunda vez que a Fran diz, tem. Das duas, uma. Ou o sindicato não deixa os veículos de comunicação alcançarem o seu jornalista, ou o seu jornalista tá ruim. Só. Eu prefiro acreditar na primeira opção, que o sindicato não está preparado a lidar com a imprensa e não entende a importância que um jornalista tem num órgão como esse. Eu prefiro acreditar na primeira opção. Se eu começar a acreditar na segunda, daí já era. Diga lá, Fran. Bom, a greve completou nesse domingo, Denia, 30 dias já, né? Foi deflagrada lá no dia 27 de julho, essa paralisação que não tem data para terminar. Os profissionais pedem reajuste salarial de 4,5%, entre outras reivindicações. A Fundação alega que está em andamento uma operação tartaruga entre alguns profissionais, o que tem aumentado o tempo de espera em UPAs da cidade, que pode chegar aí até 7 horas, pelo menos na metade de agosto. Na UPA do Pinheirinho houve registro de espera de até 7 horas. O presidente do Sindicato dos Médicos do Paraná, o CIMEPAR, o doutor Mário Antônio Ferrari, rebateu as declarações da Prefeitura de Curitiba e da Fundação, que as UPAs estão com esse prejuízo por conta de uma operação tartaruga por parte de alguns médicos. Nós vamos ouvir o que ele tem a falar. Então, a FES, ela tinha mais de 800 médicos. Hoje tem pouco mais de 600. Então, houve uma redução de 200 médicos. É fácil de entender que houve uma redução muito grande no número de médicos. É isso que tem ocasionado, né, essas filas. Não cabe à gestão pública jogar sobre o ombro dos médicos uma responsabilidade que lhe é própria. Não cabe à gestão pública chamar os médicos de desumanos, porque eles são humanos, estão atendendo com denodo e atenção. O presidente do sindicato afirmou que a gestão da Fundação Estatal de Saúde do Paraná, que administra aí o trabalho de alguns médicos, da maioria dos médicos aqui da capital paranaense, é inexperiente. Por isso, ainda não houve um acordo entre as partes. Por que não aconteceram paralisações nos 4 anos anteriores? Essa que é a grande questão. Por que só agora uma greve? É a inexperiência. A inexperiência de pessoas que não souberam conduzir de forma adequada o processo negocial. O sindicato e os médicos estiveram sempre nesses últimos anos aí juntos, né? E sempre, de maneira tranquila, chegaram a um bom termo, né, no acordo. Sigla.
O doutor Mário Ferrari disse que o Sindicato dos Médicos está aberto a negociações, mas garante que a paralisação continua. O sindicato sempre esteve aberto à negociação. A negociação da parte do sindicato, a nossa pauta, ela foi retirada no começo do ano. Março, abril, todos os meses o sindicato vem negociando, né? Mas, mais uma vez digo, a falta de experiência dos novos gestores levou a esse impasse. E o sindicato está aberto. Te convenceu a explicação do Dr. Ferrari, Mark? Não. Mas eu tenho um palpite sobre essa coincidência de as manifestações só começarem agora e não terem acontecido durante a gestão Gustavo Frutti, Daniel. Você tem algum palpite ou não? Eu tenho. Deve ser o mesmo que o teu. Eu acho que, coincidentemente, a vice do Gustavo Frutti era a Miriam Gonçalves, uma advogada trabalhista famosa e que fazia uma boa relação com os sindicatos. Não, e mais do que isso também, né? Quem foi o secretário de saúde do governo Gustavo Frutti era um militante do PT, médico. Durante os 4 anos da administração Frutti, a saúde era tão ruim, se não pior do que agora. Lhe rendeu a eleição, que não veio. Frutti, em boa monta, perdeu a eleição pelo caos da saúde pública em Curitiba. E não teve paralisação de médicos. Esse movimento, ele é ideológico. E ele é um absurdo. E ele é desumano, sim. Deixar uma pessoa 7 horas para ser atendida num posto de saúde é uma falta de humanidade. Os médicos, pela força que têm, pela importância da sua categoria, teria outras providências a serem adotadas pelo sindicato que não fosse o movimento paredista. O médico poderia, até pela força da economia que a medicina gira, com o dinheiro que o sindicato tem, poderia perfeitamente montar um acampamento permanente na frente da prefeitura, mete faixa desgastando a imagem do prefeito, cubra Curitiba de outdoor, faça protesto em horários inusitados, chegue a um posto de saúde, faça o sentido contrário. Chegue num posto de saúde e leve 50 médicos para fazer um mutirão, coisa que a prefeitura não faz. Atenda a sociedade rapidamente e mostre para o poder público como é que se faz. Poderia fazer mutirão, faz o caminho contrário, em vez de prejudicar o cidadão, faça como tem que ser feito. Acabe com a fila, constranja em veículos de comunicação, peça espaço nas rádios, nas TVs, nos jornais, na internet. Utilizem do neurônio que está cheio na massa cinzenta do Sindicato dos Médicos. Lá. Pegam os neurônios e põem eles a se conectarem e use do seu protesto de uma maneira que vai chamar de verdade a atenção da sociedade, porque a sociedade não está nem aí. O grosso da sociedade não está nem aí para a greve dos médicos. Porque quem trabalha bem ou mal tem um plano de saúde. Bem ou mal, quem tem um pouquinho de dinheiro vai no médico particular, não vai para o postão. Daí, isso só quem paga o preço é a sociedade que é miserável. E aí é por isso que a greve dura 30 dias. A greve dura 30 dias porque o resultado, a pressão popular do conjunto da cidade de Curitiba não acontece. Porque o conjunto maior da cidade de Curitiba não vai no postinho. Aí a greve, se não houver inteligência por parte do Sindicato dos Médicos, não é possível que não haja ninguém criativo. Imagine a seguinte situação, qual é o posto pior da cidade? O posto X. O sindicato vai lá e junta a sua diretoria inteira, pega 10 médicos, entra dentro do posto e atende as pessoas, se o administrador do posto de saúde não deixar, atende as pessoas no corredor, do lado de fora, na calçada, chama a imprensa e filma. A greve acaba depois de amanhã. Mas não. O que eles querem fazer? Grevinha ideológica, para bater palminha para partido político. Vou dizer, por isso que ninguém mais acredita no PT e nos sindicatos. Porque eles querem fazer barulho apenas para os seus. Criatividade zero no Sindicato dos Médicos do Paraná. Dr. Ferrari, eu acho que o senhor precisa de um marqueteiro. Alguém criativo, um Duda Mendonça, um João Santana, uma Mônica Moura, alguém assim pra
Alguém que diga que o senhor tem coração valente. Mas, Denier, esses não, que esses estão todos enrolados com a justiça, né? Vamos Né? achar um outro Gente aí no tipo mercado. essas, assim. Tá bom? Vamos falar de futebol. Rick Mais Notícias. Esportes. E o Atlético não deu, né, Mark? Não deu. 2-0, perdeu ontem lá no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de Diego e William Arão. O resultado quebra a sequência do Furacão de 5 jogos sem perder. O goleiro do Furacão deu o primeiro gol pro Flamengo, né? Ele errou ali feio, né? Errou. O famoso frango. Franguinho. E o Coxa? O Coxa vai a campo hoje, enfrenta o Vitória nessa segunda-feira no Couto Pereira. Sem o atacante Kleber, que se machucou no treino da última sexta, o time vai ter que se garantir com o Alexandro, que deve ser mantido como titular. A boa notícia é que hoje o Kenrisson deve ser convocado pela primeira vez desde que voltou ao Coritiba. Então, Kenrisson de volta aos gramados ao viver. Coitado desse menino, né? Ele não consegue ter uma sequência, ele tem bola, mas ele se lesiona tanto e passou por um drama pessoal também aí da perda de um filho, né? Tomara que o Kenrisson volte ao gramado, não só a ser relacionado, mas que ele consiga jogar bola, consiga retomar o bom futebol, dar alegria para ele, para a família dele e para a torcida do Coritiba. 7h56, vamos embora? Vamos falar do Paraná rapidinho, não? Senão tem ouvinte reclamando aqui então já. Vai. O Paraná tá muito próximo do G4, viu? O grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time venceu o Juventude por 2-0 na última sexta e soma 34 pontos na 5ª colocação na tabela. Vou ao jogo do Paraná com o Internacional. Tô dentro, hein? Alguém que me arrume uma camisa do Paraná, que eu vou pôr uma camisa do Paraná. Vou torcer pro Paraná! Ah, meu Deus. Valeu, beijo, Fran. Beijo, até amanhã. Valeu, Mark. Tchau, Daniel, até amanhã.